Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez. E para quem não me conhece ou não se lembra, eu sou Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na Rua Arnaldo Magni Caro, 1370, na Vila Campo Grande, aqui na Zona Sul de São Paulo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e que este estudo possa ser útil para todos nós. Antes de iniciar, quero convidar todos para fazermos a prece. Vamos serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, a nossa respiração. Vamos ficar mais tranquilos. E se for importante para evitar as distrações, que possamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, aos espíritos de luz, ao nosso querido, amado amigo, Mestre Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta oportunidade de estudo, nós agradecemos a bênção da vida e por tudo que temos e que somos. Que estejamos cada vez mais dedicados a nos melhorarmos como pessoas, como criaturas, e que possamos cada dia um pouco mais alcançar a elevação espiritual que viemos aqui buscar. Apresentamos as nossas necessidades, todas as necessidades do corpo físico, da matéria, daqueles que estão numa situação de rua, nas prisões, tratando de doenças, aqueles que estão desesperados pela falta de um emprego, do alimento ou do teto, que possam receber o vosso auxílio e da espiritualidade amiga. Colocamos ainda, ó Pai, os cientistas, os grupos de saúde que pesquisam uma vacina que possa ajudar em relação à questão da Covid-19. Que todos eles sejam inspirados, abençoados em suas pesquisas, que a vaidade, o orgulho e outras ambições possam ser superadas e que o interesse das pessoas em viverem melhor prevaleça, em terem a saúde assistida prevaleça. E assim, Pai, agradecidos por este momento, por este dia, nós pedimos licença para iniciar o estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, hoje nós vamos aí, como eu comentei agora há pouco, começar do começo. É o capítulo 1 que traz para nós, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós o título Não Vim Destruir a Lei. Neste capítulo são apresentadas as 3 revelações. Revelação. O que é revelação? Boa a gente pensar nisso também. E essas 3 revelações, elas são apontadas aqui, nos temas a serem tratados no capítulo. Moisés, Cristo e o Espiritismo. E o que teriam a ver Moisés, Cristo e o Espiritismo? Qual a relação entre eles? Isso vai fazer parte, uma parte da nossa fala. Nós hoje vamos tratar dos itens de 1 a 5, que tem, dentro do seu contexto, algo sobre Moisés, sobre o Cristo e sobre o Espiritismo. Para os demais estudos, ainda vão ser aprofundados um pouco mais o tema do Espiritismo, o próximo que é a aliança da ciência com a religião e a instrução dos espíritos à nova era. Isso de acordo com os temas de estudo que vão sendo trabalhados aí a cada semana, devem estar sendo depois tratados pelos nossos colegas nos próximos vídeos.
Então, bora lá? Começando. Eu falei assim, né? Revelação. O que é revelação? Revelação, dar a conhecer, declaração, tirar o véu. Então, havia ideias, conhecimentos que foram sendo trazidos, mas que ainda diante da dificuldade do povo lá na antiguidade, na época de Moisés, enfim, as pessoas ainda não tinham as condições plenas de conhecer e saber tudo. Foi preciso que o tempo passasse, que a ciência evoluísse e a gente tivesse a nova ciência, o Espiritismo, para nos ajudar a compreender, a entender as 3 revelações. Começando então, depois deste breve comentário, eu falo aqui do item 1. No item 1 nós temos uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele é bem conhecido porque ele traz o que a gente costuma chamar de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças. Ele traz pelo menos uma parte, porque ainda se estende em outros capítulos, né? O Sermão das Montanhas, o chamado Sermão das Montanhas, as Bem-aventuranças, mas no capítulo 5 a gente tem uma parte densa, né? E muito conhecida. Se a gente pudesse pegar esse capítulo 5 e dividir aí em partes, didaticamente, nós diríamos que os versículos que nós vamos citar, o 17 e 18, eles tratam da lei. E que lei? Lei de Moisés. E essa lei de Moisés é a qual, né, Jesus se refere nesse item 1 quando ele diz: não pensem que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Que lei era essa? Era a lei de Moisés, aquela que Deus, né, passou a ele de que forma? Mediunicamente, lá no Monte Sinai, né, e elas foram gravadas em tábuas, enfim, trazidas a conhecimento do povo. E essa lei é a lei, né, divina, é a lei de Deus, diferente da lei civil ou disciplinar que Moisés teve que estabelecer, criar, e nós vamos ver porquê daqui a pouquinho. Então, na fala de Jesus nesse item 1, ele deixou muito claro que ele não vem destruir e nem desmentir a lei e os profetas, mas que ele veio dar cumprimento, ou seja, desenvolver, pôr em prática, mostrar o que vinha a ser na prática, em persona, ou seja, na própria pessoa do Cristo, ele veio mostrar o que eram essas leis, né? O que era, essa lei que estava lá compreendida nos 10 mandamentos. E ele ainda acrescenta: em verdade vos digo, céu e terra não passarão, ou seja, o céu e a terra durarão, permanecerão, estarão aí enquanto toda esta lei não for cumprida. Ou seja, esta lei terá que ser completamente cumprida, ser dado cumprimento dela, né? Enquanto este mundo houver, toda lei há de ser cumprida. É isso. No item 2, nós temos sobre a lei de Moisés. Se Jesus disse que ele não veio destruir nem desmentir esta lei, a gente entra aqui falando um pouquinho de Moisés no item 2. E Moisés, para a gente só relembrar, Moisés, ele foi o portador da primeira revelação. Ele tinha como missão estabelecer as bases da justiça e do direito. Ele foi missionário da renovação, porque ele sai, né, de dentro dos templos e vai fazer esta pregação, dar a conhecer, falar no meio do povo, né? Isto foi novidade. E aí, como eu disse ali no começo e volto a dizer, ele mediunicamente recebe de Deus, né, os 10 mandamentos, também chamado de decálogo,
que representam a lei de Deus. É uma lei invariável, que não muda, é imutável, está desde sempre, tá? No entanto, naquela época, nós tínhamos um povo ainda atrasado, né, em relação ao seu desenvolvimento, em relação aos costumes, ao caráter, né? Era um povo que ainda não tinha condições de ficar somente, de caminhar, ou melhor dizendo, com as orientações que vinham de Deus. Moisés precisou recorrer a uma criação, ele criou, né, o que a gente chama de lei civil ou disciplinar, para poder disciplinar este povo. Esta lei que Moisés estabelece, que ele cria, ela é mutável, ela muda conforme o tempo, conforme as condições, conforme o povo. Quem sabe um dia, né, nós tenhamos, né, em outras condições de períodos, de tempos, entre os povos, um dia em que a lei de Deus estará em perfeita consonância com a lei civil. E aí, quem sabe, os povos caminhem somente pela lei do amor e da caridade. Mas naquela época de Moisés e ainda hoje, nós não temos aí um casamento perfeito, né? Mas daquele tempo, naquela época em que Moisés veio com essa missão, com este papel, com essa tarefa, Moisés fez este grande esforço, semeou, fez a sua parte. Nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, que traz tudo o que aconteceu, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das leis para disciplinar o povo, os testemunhos dos profetas ou de quem esteve com profetas. Todas as pregações, nós temos aquilo que veio antes e que davam conta de que um dia viria um mestre, viria um Messias. Está lá, nesta parte da Bíblia, tida como Antigo Testamento. E nós encontramos nesse Antigo Testamento duas ocorrências dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, que é quando Moisés recebe as leis lá no Monte Sinai, mediunicamente, e nós encontramos a reafirmação das mesmas lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 5 a 21. Depois que Moisés teve, né, um contato, um encontro com Deus, e no Monte Horebe, Deus retransmite, né, reafirma esses mandamentos, melhor dizendo, e Moisés retransmite, reafirmando também ao povo hebreu pelo cumprimento. A importância de Moisés, nossa, como foi importante. Se não tivesse sido esse trabalho, né, este trabalho da lei de Deus, né, ser implantada, caminhar com a lei disciplinar que Moisés precisou instituir, a exemplo de outros líderes, de outros povos que também precisaram recorrer a algum tipo de recurso semelhante, teria sido muito mais difícil para que fosse, né, caminhasse, prosperasse a ideia do monoteísmo, de um Deus único, né? Embora que para que este povo caminhasse, Moisés tivesse precisado recorrer à ideia de um Deus que se temia, que se fazia ver perante o povo, né? Moisés fez o povo ver o Deus como um Deus que se temia, que deveria se temer, que se deveria ter medo. Por outro lado, ele não contradisse, né, os 10 mandamentos. Ele reafirmou, acrescentando coisas para tentar uma disciplina deste povo, e isso foi importante porque ele lança aí as bases do direito, né, e os fundamentos da lei de causa e efeito, e isso foi muito importante também. No item 3, sem mais delongas, nós vamos passar a falar de quem? O Cristo. Nos itens 3 e 4, melhor dizendo. No item 3, nós vamos recordar a ideia, né, que encerra
o termo Cristo. Cristo vem da palavra grega, né? Veio para o português da palavra grega Christos, que significa ungido. Nós somos acostumados a usar Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Muitas vezes a gente usa e nos parece até uma ideia de sobrenome, porque na verdade, né, Cristo ungido, né, que significa ungido, na realidade, para aquele tempo, era o equivalente a um título. Então Jesus o ungido Jesus, aquele que está ungido, tocado, consagrado, né, por Deus. E claro, quem de nós não sabe, não conhece da história do nosso amado Jesus, um espírito de grande elevação moral que assumiu essa tarefa, recebeu essa tarefa do Pai e a concluiu com êxito. Hoje ainda está conosco, é o governador do orbe. Que amado esse Jesus, quanta gratidão devemos ter a ele, né? Então, Jesus seria, só para nos relembrar, né? Segundo o que nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a espiritualidade responde: Jesus. Somente isso, a palavra afirmativa, com certeza, Jesus. E Jesus, como a gente já disse, não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir, dar desenvolvimento, mostrar qual seria o verdadeiro sentido dessa lei e adaptar ao grau de adiantamento dos homens, que ainda não tinham condições de compreender a essência de uma lei, né, tão importante, simples, complexa ao mesmo tempo e tão importante para cada indivíduo e para cada indivíduo na relação com o outro e com Deus. E aí, essa lei ela vai trazer, né, os princípios e os deveres, como eu acabei de dizer, do homem para com Deus e do homem com o próximo. Olha só que importante. E em relação à lei mosaica, Jesus, aquela lei que eu comentei, que era a lei que Moisés precisou criar e estabelecer, né, além da lei de Deus, que eram os 10 mandamentos que ele trabalhou, enfim, em relação à lei mosaica, aquela que ele criou, que Moisés criou, precisou estabelecer, decretar para disciplinar e que esse povo caminhasse diante do grau de adiantamento deles que ainda não era muito elevado. Esta lei aí, sim, Jesus modificou e modificou profundamente, combatendo o quê? Aqueles abusos nas práticas externas e as falsas interpretações, porque não bastava que os homens soubessem, né, na ponta da língua, da boca para fora, toda a lei de Deus, né, e na prática não as praticassem em essência, nas suas essências, mas só se preocupassem com ritos, com hábitos exteriores, interpretasse de maneira errônea. Então, esta parte, esta lei mosaica, criada aí por Moisés, essa sim, Jesus combateu, né, e trouxe novas afirmações, novas orientações sobre o que de fato deveria acontecer e deveria a humanidade ali caminhar. Bom, e aí, Jesus, para a gente não esquecer, ele não foi apenas ali um legislador, quando ele esteve entre hebreus, entre o povo, né, e entre outros povos. Ele não foi só um legislador, um moralista que só usava da palavra e blá, 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 blá. Não, ele foi muito além, trouxe ensinamentos, usou da sua naturalidade para mostrar que a vida verdadeira é a vida espiritual, né?
que a vida é para além desta vida aqui que temos de encarnado e é a vida definitiva. Somos espíritos numa vivência na carne. Ele reafirmou muitas vezes a importância, a validade dessa vida espiritual e o quanto deveríamos nos esforçar para ganhar esta vida, para ter esta vida melhor e não nos preocuparmos somente com a matéria, as coisas materiais. Ele mostrou caminhos para que o homem se conduzisse na sua jornada terrestre e se reconciliasse com Deus quando voltasse, ao plano espiritual. Ele preveniu fatos que viriam a acontecer no futuro e ainda assim, mesmo com toda essa tarefa, com todo o seu exemplo de vida, ele não trouxe todo o conhecimento que tinha. Muitos pontos foram deixados assim meio que obscuros, ainda sobre um véu, Ele lançou muitas ideias, tanto que Jesus usou muito, de alegorias em sua fala. Um dos exemplos foram as parábolas, que eram historinhas curtas, de fatos do cotidiano, e que nem todos alcançavam a compreensão, exatamente pelo grau de adiantamento e maturidade daquele povo. E era esperado que com o tempo passando, que com o progresso acontecendo, as ideias do Cristo pudessem ser trazidas à luz. E aí era necessário que ocorresse um avanço, o avanço da ciência, e que a ciência avançando, caminhando, pudesse dar clareza, aos fatos, às ideias que Jesus trazia. E a gente pode ver lá na Gênese que J. Herculano Pires chega a comentar, quando ele fala no Notícias sobre o livro da Gênese, ele traz o texto da revelação do mundo, ele fala como era importante, que a ciência avançasse e que com o avanço extraordinário da ciência, a realidade começa a se desvendar aos olhos. E ele fala isso em relação a esta obra da codificação kardeciana, e a gente vê que da época de Jesus, das revelações e falas que ele trouxe, ainda por muitos e muitos, muitos anos se estendeu a necessidade do avanço da ciência. O tempo passou e na hora certa e no tempo certo, as revelações sim foram vindo e vindo muito mais. Lembrando ainda que Jesus, nessa vivência abençoada sobre a terra, conseguiu dizer, numa das vezes que os fariseus, mais uma vez, o tentavam, queriam pegá-lo, numa curva, que ele caísse ali em algum deslize, para dizer, tá vendo, não é bem esse aí não, ele não sabe das coisas. Mas Jesus, sendo questionado sobre, Senhor, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem, se resumem nesses dois mandamentos. Isto está em Mateus também, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, com essa sua vivência, com estas pregações, com estes questionamentos, que se traduziram também em momentos, oportunidades para Jesus trazer a sua palavra e seus ensinamentos, Jesus consegue resumir a lei de Deus, os 10 mandamentos, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus, e nós temos aí de novo a presença de 3, nós estamos tratando das 3 revelações, e aqui nesta fala de Jesus nós temos 3 também. E é interessante a ocorrência de alguns números na Bíblia.
3 mandamentos, as 3 revelações que nós estamos estudando aqui na doutrina, e esse número 3, ele é interessante, ele encerra uma ideia de fruto, 3 elementos que se unem e frutificam. Aqui também, 3 elementos da revelação que se unirem e frutificam, né? E 3 elementos aqui, nesta fala de Jesus, nos 2 mandamentos que encerram toda a lei e os profetas, que também se reúnem e frutificam. Porque se eu amo a Deus, não tem como eu não me amar e não amar meu próximo. Se eu amo o meu próximo, não tem como eu não me amar e não amar a Deus. São 3 coisas imbricadas, interrelacionadas, e é o nosso esforço cotidiano de alcançar, pela lei do amor e caridade, o próprio amor que é Jesus, que viveu e exemplificou o Evangelho. Graças a Deus. E chegando aqui, meus irmãos, no item 5, nós vamos falar um pouco sobre o Espiritismo. Então, se eu concluo lá o item 4, dizendo que Jesus lançou ideias, porque ele ainda não podia trazer todos os fatos à luz, ainda a humanidade não tinha aí a condição plena de entender. Foi necessário que uma nova ciência se revelasse aos homens com o passar dos tempos. E essa ciência se revela com provas incontestáveis, provas que a gente não tem como dizer, não é bem por aí. Não. As provas vieram, foram mostradas e nos trouxeram à luz de quê? A existência do mundo espiritual. E um mundo espiritual que se relaciona com o mundo físico. O mundo espiritual não o mundo, dos fenômenos, do sobrenatural, mas o mundo espiritual como um processo natural. Após o desencarne, eu volto a este mundo espiritual. Numa nova oportunidade encarnatória, eu retorno ao mundo físico. É um processo natural, faz parte. A vida continua, a vida é sempre. E Jesus, ele se referiu a esses aspectos dessa importância da vida espiritual muitas e muitas vezes, como eu já disse ali atrás. E é importante lembrar que o Espiritismo, ele nos ajuda a compreender de forma fácil, clara, os ensinamentos de Jesus. E com este auxílio, com esse entendimento de maneira clara, nós temos aqui uma revelação de fatos, mais uma revelação, a terceira, O Espiritismo enquanto terceira revelação, trazida à luz pela codificação kardeciana, com a contribuição de Kardec à espiritualidade, o Espiritismo consolador, a verdade, aquele que me permite a fé raciocinada, aquele que se assenta no tripé, filosofia, ciência e religião, que tem que caminhar juntos, dando conta de explicar fatos e vida. Nós temos mais uma pequena citação que eu queria deixar para vocês, no Livro dos Médiuns, na página 327, na minha edição, no capítulo 31, nós temos as dissertações espíritas, que foram comunicações espontâneas recebidas e para completar os princípios expedidos lá na obra do Livro dos Médiuns. E nós temos lá uma comunicação de Santo Agostinho sobre o Espiritismo. E aqui eu destaco na fala de Santo Agostinho: não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril. Destaco também no livro do Gênesis, lá pela página 321, o item 35
no capítulo 27, que fala das predições do Evangelho, eu destaco aqui a anunciação do Consolador. Mais uma vez, né? Mas o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito. Mais um apontamento sobre o Espiritismo, referendando o que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos. Para concluir, né, o estudo de hoje desses 5 itens iniciais do capítulo 1, eu quero trazer também uma síntese que encontrei em meus estudos, que falam, que falam sobre a lei de Deus que nos foi revelada até então, trabalhar com 3 aspectos essenciais. O primeiro aspecto essencial se trabalha, né, quando Moisés nos apresenta, nos trouxe o Decálogo, os 10 mandamentos, e lançou as bases do direito e a lei de causa e efeito. O segundo aspecto é o do amor, trabalhado na segunda revelação com o próprio Jesus, exemplo maior do amor. E a verdade é o terceiro aspecto, presente na terceira revelação, que é apresentado pelo Espiritismo, que nos traz todo o esclarecimento da vida espiritual e a relação com a vida material. É isso. 3 revelações: Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. 3 aspectos trabalhados, presentes na lei de Deus, para a humanidade, trazida a conhecimento da humanidade. Os 3 aspectos trabalhados: justiça com Moisés, amor com Jesus e verdade com o Espiritismo. Graças a Deus. Para encerrar, quero trazer para vocês um pequeno trechinho aqui deste livro, no Portal da Luz, que faz parte de uma coleção, a coleção Luz de Emmanuel, trazida para nós por Francisco Cândido Xavier, que no seu item 22 nós temos a questão: por que o Espiritismo? Esta questão aqui, este item 22, ele é longo, não vou ler inteiro, mas só quero ler para nós aqui um pequeno trechinho. Vamos lá então. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes em momento oportuno as verdades eternas. E pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona, acima de tudo, na consciência de cada um. Deus é amor e a vida é imperecível. O espírito é imortal. Maravilha, não? E assim segue, né? Todo o item. Infelizmente não tenho como ler todo. E já vou encaminhando aqui para o nosso encerramento. Mais uma vez agradecendo a todos pela paciência e o carinho. E aguardando uma nova oportunidade para estarmos juntos num novo estudo. Obrigada para todos, obrigada à nossa diretoria, a todos os trabalhadores e amigos da nossa casa, a SECA, e que tenhamos aí novas oportunidades. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até breve.